essa visão de areia movediça. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que significa isso? E Deus me deu uma palavra de que existem muitas pessoas que estão vivendo uma fé e estão em pé sobre uma areia movediça. Então você pensa que tem segurança no seu próximo passo. E na verdade, você não está seguro. Porque o seu próximo passo, se ele não tiver o sustento de uma rocha, de algo sólido, você pode pisar e afundar. A partir de possíveis tentativas do inimigo de interromper a sua existência. Mas aqui o texto diz que antes de você desejar ser, o Senhor já tinha um propósito para você. Antes da sua mãe te querer, o Senhor já te queria. Antes de alguém te desejar, o Senhor já te desejava. Antes de você pensar e sonhar sobre algo, o Senhor já tinha planos traçados sobre você. Então você não é fruto de um acaso. Se você é um crente e você não muda o seu ambiente, Deus vai colocar outro para mudar. Nós precisamos de pessoas que mudem e não apenas que cumprem a sua tarefa. Nós estamos encerrando hoje a nossa série, que foi tremenda, a primeira série do ano do Alicerce. E desde o ano passado, quando nós começamos a gerar essa primeira série, nós entendemos o quanto era necessário nós trabalharmos, no início deste ano, os fundamentos, não apenas da nossa fé, mas os fundamentos da nossa vida espiritual. Os fundamentos, de fato, que nos sustenta nos tempos de adversidade, que nos traz fé, alegria, louvor, adoração, gratidão em tempos onde estamos bem. Mas também, ao mesmo tempo, que sustenta os nossos pés quando nós estamos passando por dias difíceis. Agora, quando nós estávamos orando aqui, intercedendo por Juiz de Fora, Ubá e toda aquela região, hoje as redes sociais, elas nos trazem praticamente em tempo real aquilo que está acontecendo no mundo todo, né? Temos lá nos Estados Unidos também a neve, as tempestades de neve, quer dizer, muitas coisas estão acontecendo, e a gente acaba tendo essa literal enxurrada de notícias e principalmente de imagens. Porque às vezes, algo que nós ouvimos, elas não trazem tanto impacto quanto aquilo que nós vemos. Então, às vezes nós chegamos na igreja, ou nos achegamos na presença do Senhor, e estamos de fato cheios, imersos em imagens. Imagens que roubam a nossa paz, que às vezes compromete a nossa noite de descanso, às vezes até mesmo interfere nas nossas orações. Sabe, queridos, quando nós começamos a viver fundamentados na rocha, nós entendemos que as tempestades, as intempéries da vida, os dias maus, as circunstâncias, como diz lá em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu penso que quando nós estudamos, literalmente, quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, que traz esse entendimento sobre o que sustenta a nossa fé, o que sustenta a nossa oração, a nossa linguagem. Porque se você tem um amigo, se você tem um parente, se você tem pessoas que você ama, que estão vivendo ou que perderam tudo, né, numa situação como essa, qual é a palavra? O que você tem para dizer para ele? Se ele te manda uma mensagem ou te liga no meio da noite dizendo: acabei de perder tudo numa enxurrada, ou o prédio que eu moro caiu e eu fiquei sem nada. O que você tem para me falar? E quais são as palavras que poderiam sair da sua boca para alguém, ou qual é a sua linguagem para alguém em tempos de adversidade, de dor, de sofrimento, de luto, de perda e principalmente
perdas significativas. Então, a razão, o ensino principal desta série não é apenas fundamentar a nossa fé, mas é fundamentar a nossa vida. A nossa vida. Eu quero concluir essa série exatamente com esse tema: minha vida alicerçada na rocha. A minha vida. Porque eu posso ter doutrinas bíblicas consolidadas, fundamentadas. Eu posso saber muito sobre salvação, regeneração, a libertação, sobre escatologia, sobre o que vai acontecer comigo quando eu morrer, qual é o processo, se eu vou estar ali, se eu vou estar aqui, se a igreja vai ficar, se a igreja vai subir, se eu sou pré-tribulacionista, pós. A gente pode estar fundamentado doutrinariamente na palavra. Mas nós entendemos, queridos, que no nosso dia a dia nós precisamos estar fundamentados na rocha, para que os nossos pés não vacilem, para que a gente de fato não desista, para que a gente não seja tomado de heresias, de ensinos contrários, ou coisas que confundem a nossa fé e eu não tenho como explicar. Eu não tenho como me sustentar, eu não tenho como continuar a crer, porque outras pessoas estão confundindo a minha fé. Então, o fundamento é isso, e hoje eu quero falar exatamente sobre a sua vida, a minha vida, a nossa vida, alicerçada na rocha. E quando nós estávamos adorando ali ao Senhor, Deus me deu uma visão, e ao término eu quero me lembrar de orar sobre isso. Porque Deus me deu uma visão de uma areia movediça. E eu vou no final falar um pouquinho sobre você construir a sua vida, ou estar vivendo sob a areia, que ela é tão instável, né? Ela é tão instável. A gente às vezes vai na praia, vai passear, e tem aqueles lugares de dunas. Então você passa hoje, ela está de um jeito, amanhã você passa, ela está para o outro lado. Daqui a pouco você está ali pensando que, sabe, está tudo em ordem, você volta, já está fechado aquele caminho. Então a areia traz essa instabilidade, essa coisa assim meio que não é só liberdade de movimento, mas é incerteza do que vem à frente. E quando nós estávamos ali adorando, Deus me deu essa visão de areia movediça. E eu perguntei ao Senhor, o que significa isso? E Deus me deu uma palavra de que existem muitas pessoas que estão vivendo uma fé e estão em pé sobre uma areia movediça. Então você pensa que tem segurança no seu próximo passo. E na verdade você não está seguro, porque o seu próximo passo, se ele não tiver o sustento de uma rocha, de algo sólido, você pode pisar e afundar. Então, no final dessa noite, eu quero orar também, por você que está vivendo dando passos, e que você está muito frágil na sua fé, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor tire os seus pés da areia movediça, e coloque os seus pés fundamentados sobre a rocha. Amém? Eu quero ler com você Salmo 139, no versículo 13. Na versão transformadora, diz assim: Tu formaste o meu interior, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los.
Outro texto que eu quero ler com você, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Esses dois textos, eles nos trazem uma compreensão, um entendimento, uma revelação, uma resposta de que o Senhor é conhecedor profundo a seu respeito. Amém? Existem muitas pessoas que vivem uma grande parte da sua vida debaixo de uma crise existencial, de conflitos, de pensamentos acerca da sua existência. Porque eu nasci para quê? Eu nasci com qual propósito? E às vezes quando a gente sabe ainda de um episódio na nossa vida que porventura poderia ter contribuído para que nós não existíssemos. Apóstolo, eu sei que eu estou vivendo assim, porque a minha mãe um dia me falou que ela não me quis, que ela não me desejou, que eu nasci de qualquer jeito, que eu sou fruto de de um estupro, de um abuso, ou de um relacionamento onde ela não queria ter um filho. E às vezes a gente começa a mergulhar nesses pensamentos ou nessas crises, nesses conflitos, e a gente deixa de viver uma vida plena, a gente deixa de sonhar, a gente começa a trazer uma justificativa dos nossos fracassos pessoais e das nossas crises pessoais a partir de possíveis tentativas do inimigo de interromper a sua existência. Mas aqui o texto diz que antes de você desejar ser, o Senhor já tinha um propósito para você. Antes da sua mãe te querer, o Senhor já te queria. Antes de alguém te desejar, o Senhor já te desejava. Antes de você pensar e sonhar sobre algo, querido, o Senhor já tinha planos traçados sobre você. Então você não é fruto de um acaso. Eu sei que talvez tenha alguns aqui que sejam o contrário. Apóstolo, eu sou fruto de um amor profundo, de uma paixão, de um projeto, de um plano, de um sonho do meu pai e da minha mãe. Eles têm uma história belíssima de amor, glória a Deus, e eu sou fruto desse amor. Você é fruto de um amor, mas também você é fruto principalmente do amor de Deus por você. Então não importa o que aconteceu na sua vida, como você foi gerado, ou se você teve você foi gerado debaixo de tristeza, de ressentimento, de palavras de maldição, não importa. O Senhor te guardou, o Senhor colocou a mão sobre você, a mão do Senhor estava ali protegendo você enquanto você era gerado, enquanto você estava ali no ventre da sua mãe, a mão do Senhor te cobria. Mas a minha mãe foi espancada, mas meu pai bebia, mas a minha mãe era alcoólatra, mas a minha mãe sofreu muito. Não importa, querido. O que importa é que o Senhor tinha algo poderoso para você. Você está aqui hoje porque o Senhor te guardou. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você nascesse, o Senhor já te consagrou. Então vira para o teu irmão e diga assim: você é um consagrado, meu irmão. Diga: você é um abençoado, filho amado do Pai. O Senhor guardou você até aqui. O Senhor te protegeu, o Senhor te deu um nome, o Senhor te deu sonhos, o Senhor construiu uma história, o Senhor escreveu um livro a partir da sua vida. Então a nossa vida, agora voltando aqui, a nossa vida, ela é constituída de preferências, escolhas, decisões
intenções, motivações, crenças que nós fomos adquirindo no decorrer da nossa história, necessidades, oportunidades e, principalmente, convicções que nos sustentam em nossa jornada. Então, é a nossa vida, nossa história. Ela é construída a partir das coisas que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, de uma escolha que eu fiz com 14 anos, com 15, com 20, com 30. Você foi escolhendo e você, à medida que você foi escolhendo, que você foi decidindo, que você foi fazendo escolhas, que você foi aprendendo, que você foi abraçando uma crença e colocando sobre você. Enfim, a sua vida foi constituída de coisas que foram sendo acrescentadas no decorrer da sua história. Uma das forças que movimenta as nossas escolhas e as nossas decisões, diga comigo, escolhas e decisões. Guarde bem isso, que nós vamos falar um pouco sobre essas coisas dessa noite. Escolhas e decisões. Então, uma das forças poderosas que nos impulsiona a fazer escolhas e a fazermos decisões, tomarmos decisões da nossa vida, é a percepção sobre quem somos e o que somos capazes de realizar, quem eu sou e o que eu posso fazer. Então, essa percepção sobre quem eu sou e sobre o que eu posso fazer, ela movimenta as escolhas. Por exemplo, se hoje você recebesse uma proposta de emprego, você vai morar na Suíça. E você vai com tudo pago. E você vai ter lá tanto para construir o seu começo de vida. E você pega ali, sabe, e você vê a proposta, ela é seu número. Ela é o sonho do seu coração. Aí você olha e começa a ver o que é preciso para aceitar esse convite. E aí você começa a olhar, isso eu não posso, isso eu não tenho. Ah, eu não posso, como que eu vou deixar? Ah, não, lá não tem arroz e feijão. Ah, lá faz frio. Ah, onde eu vou? Não posso levar cachorro. Ah, não sei o que lá. Ah, quando que eu vou ver minha mãe de novo? Ah, lá não tem o Parque Sul. Lá não tem churros. Não tem churrasquinho. Ah, lá não tem o Rio Paraíba. Ah, não, eu não vou não. Sinto muito. Lá, apóstolo, não vou não tem projeto vida. E aí você começa a fazer uma série. Ah, mas eu não falo bem a língua. E aí você começa a colocar tudo isso à frente. Ah, não, mas é muito difícil. Ah, lá eu vou ter que me vestir de tal maneira para ir trabalhar. E você faz aquele conjunto de coisas na sua frente, diante dos seus olhos, você diz, eu não posso. Eu não posso porque eu não vou caber dentro desse projeto. É muita coisa que eu tenho que renunciar, que eu tenho que abrir mão, que eu tenho que me adaptar, para que eu possa entrar nesse projeto. Mas talvez seria a chave para uma mudança completa na sua história e na sua descendência. Mas você às vezes não é capaz de entrar em algo novo, porque a sua percepção acerca de quem você é e o que você pode ou o que você é capaz de realizar, ela não é suficiente para algo novo na sua vida. Então, isso se chama autoestima. E uma autoestima saudável é crucial para as coisas novas que se apresentam diante de nós. É crucial para o seu bem-estar emocional, influencia as suas decisões, os seus relacionamentos e principalmente a forma como nós enfrentamos as coisas desafiadoras e difíceis da nossa vida. Agora, a autoestima, ela não apenas afeta a maneira como nós nos vemos, mas também como nós interagimos com
o mundo, com as coisas, com as notícias, com as dificuldades, com as tentações, com os pensamentos, com as coisas que estão ao nosso redor. Autoestima, uma palavra que talvez você diga assim, mas o que isso tem a ver com essa noite? Você vai entender que existem muitas pessoas que, por terem uma autoestima tão baixa, tão dilacerada e às vezes tão enfraquecida, elas não conseguem firmar os pés sobre algo sólido. Então, autoestima é a satisfação diante de quem somos, sabe? Eu olho, não é só uma aparência, não é o visual, não é a imagem simplesmente, mas é com a existência. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Os nossos pecados foram perdoados, cancelados na cruz do Calvário. Quando o Senhor olha para mim, Ele me vê não como alguém separado do amor dEle, não como alguém imundo, mas o Senhor nos vê como filhos amados do seu coração. Então, uma imagem positiva e não perfeita, diga, positiva e não perfeita, acerca de quem eu sou, é uma aceitação da minha identidade, da minha origem, da minha história. É a certeza de que eu posso ser o que eu quiser, independente da condição em que eu cresci. Meu irmão, cada um de nós temos uma história. Cada um nasceu numa família diferente, tem uma história, teve oportunidades diferentes, teve situações, circunstâncias na sua vida que você teve que enfrentar logo cedo, o outro não teve. Quer dizer, nós somos pessoas completamente diferentes na nossa história. Mas a autoestima significa que eu sou satisfeito com quem eu sou hoje, independente da história que eu tive. Porque as minhas decisões, elas não são pautadas no meu estado de alma, mas no meu estado de espírito. Quem eu sou aos olhos daquele que me criou. Não é daquele que, sabe, olhou para mim e me designou para algo, ou me rotulou. Alguém que me julgou. Alguém que teve uma palavra, me deu uma palavra preconceituosa, ou que me rotulou sobre algo. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então, diariamente, nós somos tentados a escolhermos a partir do agora, e não a partir do eterno. O nosso jejum é a partir do agora. A nossa oração é a partir do agora. Às vezes até a maneira como você gasta o seu dinheiro é a partir do agora. A maneira como você se relaciona com as pessoas é a partir do agora. A maneira como você constrói a sua vida, como você escolhe alguns comportamentos, como você vai ler um livro. Às vezes a gente vai lá numa livraria, né? E você começa lá a procurar um livro. Eu quero um livro para eu ler agora. Eu quero ler um livro a partir do momento que eu estou vivendo hoje. Alguma coisa que me interessa agora. Eu não vou ler sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o meu momento agora. Então, esse versículo que nós lemos, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e eu te constituí. Trazem 3 revelações surpreendentes que eu quero compartilhar com você nessa última noite da nossa série. Eu te escolhi, eu te separei e eu te designei. Diga comigo, o Senhor me escolheu, o Senhor me separou e o Senhor me designou. Querido, esse é você de verdade. Esse é quem você é de verdade.
aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor separou e aquele que o Senhor, a quem o Senhor deu um desígnio. Uma pessoa escolhida, separada, designada. Sem dúvida você está vivendo agora, nesse tempo da sua vida, o seu próprio conjunto de circunstância. Começou o ano, alguns já saíram de férias, já voltaram, começaram as aulas, voltou a trabalhar, está tudo começando, sabe, está tudo dando continuidade. Então, você está vivendo o seu conjunto de circunstâncias, lidando com os seus assuntos comuns, e ao mesmo tempo você está trabalhando com as suas habilidades e os seus talentos. Mas quando você vem à igreja, você vem para abrir o seu entendimento e sair da sua bolha diária, da sua bolha do agora, da sua bolha da necessidade. Se você passar um mês sem vir à igreja, você vai ser engolido pelas suas necessidades. Você vai ser engolido pela dúvida, pela incredulidade, pelo mundanismo, pelas ideias, pelo pessimismo, pelo negativismo, pela política. Você vai ser consumido. Estar na presença do Senhor, alimentar-se da palavra, da comunhão, estar com os irmãos, falar das coisas de Deus para o outro, ministrar numa célula, estar numa célula, ir ao encontro, isso aguça a sua vida espiritual, isso ativa a sua fé, isso ativa a sua espiritualidade. Isso faz com que você de fato se sinta mais filho de Deus do que participante do mundo. Quanto mais você se envolve com as coisas do Senhor, mais você se sente, sabe, fora dessa terra. Você já conversou com alguém que você fala com ele assim, parece que ele não é desse mundo mesmo. Ele vive numa outra dimensão. Ele está assim, tudo para ele é transcendente ao dia a dia. Você diz, meu Deus, meu sonho é ser como esse homem. Ou como essa mulher. Eu me lembro quando a Heidi Baker veio na igreja. Talvez seja uma das pessoas assim, mais espirituais. Não estou julgando ou não julgando, mas não sei quem estava aqui há muitos anos atrás, quando a Heidi Baker veio na igreja. Né? Heidi Baker você pode procurar lá no seu Instagram. Você vai ver pouco ela postando, fazendo alguma coisa que não seja espiritual. É uma mulher assim... Eu tenho uma outra lembrança, talvez até mais forte, porque foi pessoal comigo mesmo. C.D. Jacobs. A gente estava na Argentina, numa conferência, uma das primeiras conferências que a gente foi, acho que foi a primeira conferência de avivamento que a gente fez, foi há alguns anos atrás. Algumas décadas atrás. Muito tempo atrás. A gente foi para a Argentina e tinha um momento, a gente participava da reunião com todo mundo, e aí tinha um momento que se chamava talheres, que era a hora que você podia, você ia comer junto e você pagava uma taxa extra, e você tinha um momento ali onde quem tinha pregado se apresentava, dava uma palavra para você específica, não para você individualmente. Mas a C.D. Jacobs era uma pessoa muito carismática, muito cheia de uma unção assim, que eu nunca tinha experimentado algo tão próximo. Né? Eu acho que foi até bem antes do Randy Clark. E aí ela passou, uma mulher apaixonada. Né? Tínhamos, sei lá, talvez uns 200 pastores almoçando, e ela... Depois do almoço, ela foi de mesa em mesa. Você lembra disso? Mesa em mesa. Abraçando. Eu acho que eu peguei essa unção do abraço com ela. Abraçando todo mundo. Gente, quando aquela mulher chegou perto de mim, que ela me abraçou, sabe, eu senti algo tão poderoso de Deus, naquele abraço. Aquela mulher parecia assim, que ela não é da terra. Ela era assim, ela era do céu, estava mais perto do céu do que perto da terra. Quando você ouve ela ministrando ou ela pregando, você pode procurar no YouTube alguma coisa dela, quando você ouve ela pregando, ou você está no mesmo ambiente que ela, parece que ela não é dessa terra.
Então, tem muitas pessoas que você conhece, talvez, ou que você admira, que quando você chega perto dela, parece assim, gente, a vontade que você tem de dar um aperto, de você levar para casa, botar, né, lá para pregar para você o tempo todo. Porque ela está mais perto das coisas de Deus do que perto das tribulações dessa vida. Então, quando eu fico olhando aqui, de fato, esse texto, eu vejo que nós precisamos entender que o Senhor nos escolheu. A primeira coisa que esse texto diz é: Ele te escolheu. Você está envolvido em um plano de significado eterno. Eterno. Diga: eu faço parte de um plano eterno. E você precisa abrir os teus olhos e o teu coração para aquilo que é eterno. Gastar tempo com aquilo que é eterno. O nosso estar na rocha, a minha vida na rocha, significa que eu estando na rocha, eu estou firmado para a eternidade. Quando eu construo todas as minhas expectativas, quando eu coloco todas as minhas expectativas, as minhas perspectivas, os meus conceitos, tudo aquilo que passa na minha cabeça, os meus sonhos, tudo aqui na areia, e talvez até a areia movediça, que é o que Deus quer tirar os seus pés hoje, sabe? Querido, qualquer vento nos faz afundar. Às vezes os nossos olhos estão muito mais na terra do que no céu. Estão muito mais no agora do que no eterno. Estão muito mais no presente do que no futuro. Por razões que você pode até não entender completamente, ou até concordar, Deus te escolheu para Ele. Deus escolheu você para Ele. Talvez você pense assim: mas por que Deus me escolheu? Eu não era bom. Eu tenho pecados, eu tenho fraquezas, mas o Senhor te escolheu. E o texto diz: chamei-te pelo nome, tu és meu. Sabe, quando você tiver dúvida acerca do amor de Deus, leia esse texto, na primeira pessoa. Chamei-te pelo nome, tu és meu. A palavra escolher, como usada nesse versículo, denota conhecimento. Então, ao invés de você só pensar assim: eu te conheci, aliás, eu te escolhi. Não, o Senhor não só te escolheu, o Senhor te escolheu por te conhecer. O Senhor te conhece nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, nas suas debilidades, nas suas tentações, nas suas fraquezas. O Senhor te conhece, não só pelo nome, mas pelo caráter. O Senhor te conhece pela sua personalidade. O Senhor te conhece na sua profundidade, no seu secreto. Escolher você teve como base um conhecimento profundo e íntimo acerca de quem você é. Então, mesmo que você não consiga imaginar por que Deus te escolheria para fazer algo, Ele está convicto das suas razões. Deus está convicto do porquê Ele te escolheu. Ele não precisa ser convencido. Talvez você sim, mas o Senhor não precisa ser convencido. Será que Deus errou o endereço? Não, o Senhor não errou o endereço, o chamado. Apóstolo, mas eu tive uma vida, mas eu passei por isso, eu fiz tantas coisas. Não importa para o Senhor, porque quando Ele te salva, quando Ele te redime, quando você confessa: Senhor Jesus, hoje, a partir desse momento, a minha vida é tua, eu a entrego para o Senhor. Na verdade, eu estou devolvendo a minha vida ao Senhor. Eu te confesso como meu Salvador, mas não só como alguém que me salvou, mas também como alguém que a partir de hoje vai ser o meu Senhor. Não é só aquele que me resgata, mas é aquele que me governa.
É aquele que tem poder sobre a minha vida. É aquele que tem poder de escolha. A última palavra vem do Senhor. Estar sobre a rocha significa que a última palavra sobre a minha vida, a direção que o Senhor vai me dar, é aquela que eu vou obedecer. E não é fácil, mas é necessário. O Senhor está convicto das suas razões. Ele te escolheu, Ele determinou tudo o que há em você para participar da obra que Ele está fazendo neste ponto da história. Hoje, me perdi no dia, 25 de fevereiro de 2026, o Senhor te escolheu para fazer parte desse dia, na história de muitas pessoas pelas quais você passou por ela hoje. Desde o bom dia que você falou, até um abraço que você deu, uma palavra que você liberou, uma sentença que você decretou, um diagnóstico que você deu, uma oração que você fez. Todas as coisas o Senhor designou nesse dia, para que você fizesse parte dessa história. Segundo lugar, Ele te separou. Ele te separou. Eu te conheci. Eu te consagrei. Você é um separado. Diga para o teu irmão, você é um separado pelo Senhor. Você já ouviu aquela frase da sua mãe que diz assim: você não é todo mundo? Então diga para o teu irmão, você não é todo mundo, meu irmão. O Senhor diz a você que você não é todo mundo, você é único. Único, glória a Deus, você é único. As suas mãos são únicas. A sua, aqui ó, sua identidade na mão, aqui ó, ela é única. É única. Existem coisas em você que ninguém tem, que te identificam. O Senhor diz que Ele te separou. Você não é como todos os outros. Se você desperdiçar todo o seu tempo olhando para aqueles que estão ao seu redor, se você gastar o seu tempo, meu irmão, se concentrando naqueles que estão em direções contrárias, diferentes, em caminhos diferentes. Às vezes você gasta um tempão se concentrando naquilo que o outro está conquistando, naquilo que o outro está recebendo, naquilo que o outro está fazendo, desejando as suas habilidades, desejando os seus talentos, desejando as suas coisas. E há uma linha bem fina entre você apreciar, você desejar e você cobiçar. Isso é uma outra palavra, é uma linha fina. Às vezes nós olhamos para a grama do vizinho e pensamos: meu Deus, por que a vida dele é tão boa? Por que a vida dele é tão fácil? Por que para ele tudo é melhor? Por que ele sempre fica com a melhor parte? A grama do vizinho não é mais verde, ela é só mais iluminada. Às vezes o pouco que ele tem, ele exalta. E você, o muito que tem, você subestima. Então não subestime o que o Senhor te deu. O Senhor te deu habilidades. O Senhor te deu inteligência. O Senhor te deu intrepidez. O Senhor te capacitou. Esses dias atrás o apóstolo falou sobre isso. Que Ele capacita os chamados. Ele não fica olhando para a sua capacidade para lhe dar tarefas. Mas a cada tarefa Ele te capacita para que você realize com ousadia, com excelência, com idoneidade. O Senhor tem derramado sobre você atributos. O Senhor tem derramado sobre você uma capacitação vinda do alto, meu irmão. A Bíblia diz isso. Se tem alguém que precisa de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá abundantemente. Se você precisa de inteligência para aprender algo novo, o Senhor te dá abundantemente. Se você precisa, de habilidades para algo, o Senhor é capaz de, derramar essas habilidades sobre a sua vida. Nós não precisamos de pessoas iguais.
Nós precisamos de pessoas únicas. Deus não precisa de um monte de robozinho acionando pessoas, mandando as mesmas mensagens, sabe? Deus não precisa de um monte de gente reproduzindo de um jeito mecânico. Deus te deu uma identidade, para que você possa, na sua identidade, derramar da glória dele sobre as pessoas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus está preparando você para toda boa obra. Alguém em algum lugar precisa de você com toda a sua singularidade, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de agir, com a sua forma de falar, com a sua habilidade, com o seu talento. Então, meu querido, em nome de Jesus, assuma as responsabilidades do seu chamado. Assuma o seu lugar no reino de Deus. Assuma o seu lugar, sabe, como cidadão. Assuma o seu lugar na sua empresa, na empresa que você trabalha, no lugar que você trabalha. Não fique tentando ser omisso, ou ser só mais um, ou cumprir ali, sabe? Eu estou aqui cumprindo o meu turno. Eu estou aqui fazendo o meu horário. Eu estou aqui, eu não vejo a hora de sair. Eu trabalho aqui, eu não vejo a hora de receber o meu salário. Sabe, queridos, se você é um crente, e você não muda o seu ambiente, Deus vai colocar outro para mudar. Vai. Porque hoje em dia, nós precisamos de pessoas que mudem, e não apenas que cumprem a sua tarefa, mas que mude o ambiente, que, sabe, que tire às vezes aquele lugar do caos. Às vezes uma oração. Alguém estava compartilhando isso essa semana, que chegou no lugar. Foi o bispo Leidson, estava compartilhando, que ele chegou no lugar e estava uma reunião de pessoas que estavam enfrentando uma situação. E ele deu uma palavra. Não foi uma palavra: vamos aqui, irmãos, agora clamar ao Senhor para que Ele possa. Não. Ele deu uma palavra debaixo daquilo que ele crê, debaixo daquilo que é a vida dele com o Senhor. Despertou, mudou o ambiente, mudou a perspectiva, mudou a expectativa. Então, na sua boca há uma palavra suficiente para mudar ambientes. Não se omita, não seja alguém omisso, não seja alguém que não tem nada a ver com aquele lugar onde você está. Você não está ali para ser mais um, ou como todos os outros. O Senhor te chamou para ser alguém único que faça diferença naquele lugar. Deus quer te usar na sua singularidade. Aproveite cada oportunidade para que você seja um exemplo de como se vive, de como se transforma um ambiente, de como sair do caos, de como chamar à existência aquilo que não existe, de como crer quando tudo está caminhando ao contrário. Igual aquela música, né? Quando tudo diz não. Você tem uma palavra de Deus que algo pode acontecer. Independente das suas fraquezas. Seja um instrumento sagrado, santo, a serviço do Senhor, onde você está plantado, um vaso para ser usado em quaisquer tarefas que lhe forem confiadas. Você está ouvindo isso, amém? Amém, meu querido? Você não está onde está por acaso. Não é por causa do seu currículo. Não é por causa da sua formação. É por causa do seu chamado. É por causa da sua unção.
é por causa do propósito de Deus para aquele lugar. É por causa do que Deus quer fazer naquele lugar. Você entrou numa faculdade porque Deus quer te usar ali. Você abriu uma loja, é porque Deus quer te usar ali. Você está dando aula numa escola, porque Deus quer te usar ali. Você está trabalhando numa casa, é porque Deus quer você para abençoar aquele lugar. Então não importa. Não importa onde você está. Lembra de José? Lembra de José? José entrou para cuidar das coisas ali. Mas como um copeiro, como um servo. Mas Deus tinha algo tremendo para fazer em toda uma nação a partir da pessoa de José. Então você tem um lugar determinado. Você é uma obra-prima única do Senhor para um propósito. E por fim, Ele te designou. Diga, o Senhor me designou. Cada um de nós podemos ser uma solução perfeita para os problemas de alguém. Sabia disso? Você pode ser a resposta de oração para alguém que está orando exatamente por algo que você tem a oferecer. Uma habilidade, uma palavra, uma inteligência, uma capacidade. Você é uma recompensa para alguém. Apóstolo, será que isso tem a ver também com a vida sentimental? Tem. Olha, meu sogro falava um negócio. Me desculpa, eu nem sei se isso hoje é politicamente correto falar. Porque meu sogro não era nada politicamente correto. Mas ele dizia uma coisa muito engraçada. Sempre tem um sapatinho torto para um pezinho torto. Mas ele falava um pezinho aleijado. Sempre tem. Eu lembro dele falando. A primeira vez que ele falou, porque ele falava umas coisas assim, para mim era desconexa. Porque eu era de outro estado, né, do Brasil, não era daqui, eu era do Paraná. Ele falava umas coisas, eu não conseguia entender. Quando caía a ficha, eu achava engraçado. Então, sempre tem um sapatinho torto para um pezinho torto. Aí, o dia que caiu a ficha, eu falei, olha, sabe o que é verdade? E falando na linguagem das mulheres, sempre tem a tampa certa para a panela certa. E aí vai. Você já tentou usar uma ferramenta para fazer um negócio que ela não foi programada para fazer? Fechar parafuso, não é parafuso, é parafuso, né? Com faca. E coisas desse jeito. Pregar prego com a martelo de carne. Todo mundo já fez isso, né? Então, às vezes, tem algumas coisas que elas podem até dar um jeitinho, mas ela não foi feita para aquilo. Toda pessoa que Deus criou é uma recompensa para alguém. Talvez você foi alguém rejeitado na sua casa, mas há alguém pelo qual você vai ser bênção na vida dela. Tem alguém orando por você. Cadê os solteiros? Nossa, relaxa, todo mundo sabe que você é solteira. Levanta a mão aí os solteiros. Mas não é solteirinho de 13 anos. Ah, bom, tá bom, vamos falar todos os solteiros, né? Porque daí tem, vamos botar todo mundo. Solteiro, viúvo, fica de pé. Não, porque também ficar sentadinho, discreto. Não, viúvo, divorciado. Mas é divorciado de verdade, não é? Ai, eu saí de casa. Não, sair de casa não vale. Divorciado no papel. Viúva. Calma, gente. Deu uma aceleração na alma. Pode ser os novinhos aí também. Acima de 15 anos. Menos que isso, não. 18? Não, 15, que eu vou orar para eles. Deus dá uma... Não. Hã? Não, deixa eles quietos lá. No tempo dele. Eles estão debaixo da autoridade do pai e da mãe. Até 18 anos. Então vocês, prestem atenção. Olhe para mim, você que é solteiro e já é um adulto. Se há no seu coração... Ô, gente, vamos fazer uma campanha para mais irmãos. Eu estou vendo tanta irmã.
Se você tem... os casados. Presta atenção que eu vou falar, os casados. Me dá uma parte aqui. Os casados. Se você tem uma pessoa, um amigo crente, ou uma amiga crente, as irmãs, sabe, que você pensa assim, nossa, esse aqui vai combinar com esse aqui. Vamos dar uma ajuda para os pastores. Promova um jantar. Leva, sabe, essa pessoa, convida outra, faz aquela coisa assim. Não é para forçar, mas só para dar uma promovida. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, não é bom que o homem esteja sozinho. E uma das promessas do Senhor, presta atenção, é sério aqui. Uma das promessas do Senhor para a sua vida, você que está sozinho, é que você constitua uma família. Que você não termine os seus dias sozinho na terra. Talvez você tenha feridas, que hoje resiste você. Talvez você tenha uma história de dor, de abusos, de ressentimentos, de mágoas, de medo, que impede você de dar a alguém uma oportunidade de te conhecer e de você também ser conhecida. Então eu quero abençoar você nessa noite, dizendo que há uma bênção do Senhor no que diz respeito à sua vida sentimental. Se você tem orado por isso, e até talvez no jejum você colocou isso diante do Senhor, que o Senhor possa dar a você a alegria de constituir uma família. Porque se o diabo um dia te envergonhou num relacionamento, com humilhação e com qualquer mal, em nome de Jesus, o Senhor há de restituir na sua vida a alegria da família. Não é da paixão e de um relacionamento passageiro. É a alegria de uma família, em nome de Jesus. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. E a partir do momento que começar a surgir aí os... sabe? Aquelas coisas assim. Se você trombar com alguém na hora da saída, meu Deus! Ai, batido, trombei aqui com você, meu irmão. Como é seu nome? É importante que você descubra, terminando aqui essa palavra, qual é o seu valor nessa terra. Alguém precisa muito de quem você é. Alguém precisa de quem você é. Alguém vai permanecer sofrendo caso você negligencie o seu desígnio. Alguém está morrendo emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, esperando o seu socorro. Alguém tem ficado, querido, acordado pela noite, orando, para que você seja a resposta de Deus para ele. Eu quero te falar algo sério. Às vezes nós insistimos com aqueles que não precisam de nós. E preste atenção no que eu vou te dizer. Você não é necessário para todas as pessoas e nem para todos os lugares. Você precisa entender isso. Às vezes você, sabe, tem se esforçado tanto por algumas pessoas e para estar em alguns lugares que não lhe cabe mais, que não tem mais nada a ver com você. Então, abra o teu coração, abra os teus olhos, porque há pessoas e há lugares que precisam de você. O seu desígnio não é criado por você, mas é descoberto por você. O Espírito Santo é aquele que revela no seu espírito para que você foi designado. Eu não conheço os conflitos que surgem na sua vida. À medida que você luta para obter autoestima, uma autoestima mais saudável, eu não sei o que passa na sua vida. Mas eu sei que o único jeito de você conseguir, sabe, vencer essa baixa estima, às vezes esse senso de desvalor que muitas vezes bate na sua vida, é de fato colocando a sua vida a servir a Deus, a obedecer a Deus. Sabe, Deus tem tarefas para você. Deus tem
coisas para entregar nas suas mãos. Ele está esperando que você diga: Pai, eis-me aqui. Pode confiar em mim. Aquele que te escolheu, aquele que te separou e aquele que te designou para dar frutos, Ele te amou tanto que te fez como nenhum outro. Quando nós vivemos uma vida de resistência, uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia, alimentando a baixa estima, a falta de amor próprio, desprezando a obra de Cristo na nossa vida, contrariando muitas vezes o que a palavra de Deus diz, nós estamos escolhendo a areia. Construir a nossa vida sobre a areia. Andar sobre a areia movediça. Sabe, queridos, Deus não quer que você viva sempre tão inseguro nessa terra. Inseguro na vida profissional, inseguro na vida conjugal, inseguro no ministério, inseguro na sua vida espiritual, inseguro. Ai, apóstolo, eu penso que a qualquer momento parece que eu vou cair. Deus não quer isso para você. Nós só vivemos nessa fragilidade de uma areia movediça quando a gente escolhe uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia, uma vida, sabe, sem conhecimento de Deus, uma vida sem profundidade espiritual, uma vida meio que ao acaso com as coisas do Pai. O que é escolher a areia para construir a minha vida? É confiar no meu instinto. Meu irmão, você não é irracional para confiar no seu instinto. Você tem discernimento. Você tem inteligência. Olhe para mim, você tem inteligência. Você tem consciência. Você não é um animal que vive por instinto. Você é filho do Deus Altíssimo, inteligente o suficiente para discernir as coisas que saltam aos teus olhos. Se você está com uma dívida no seu cartão de crédito, se você está devendo para todo mundo, se você não tem salário para pagar nem o próximo cartão que vai vencer, aí você vai lá numa loja e compra 3.000 de roupa. Ai, foi um instinto. Não foi instinto. Foi uma concupiscência. Foi um desejo incontrolável. Foi um pecado. Quase uma burrice. Mas eu não vou te ofender. Mas é uma discrepância. Ai, apóstolo, quando eu vi, eu já estava envolvida emocionalmente, sexualmente, irmão. Você não é alguém que se movimenta pelo cio. Você tem consciência. Você não é alguém que não consegue se controlar. Você é alguém que tem consciência. Então, escolher a areia é confiar no seu instinto. É preferir satisfazer a sua vontade do que a vontade de Deus. É dar voz aos desejos da sua alma. É negligenciar a palavra de Deus. É confiar no agora, no hoje. Porque amanhã, apóstolo, eu nem sei o que pode acontecer comigo. É andar e decidir a partir do que eu vejo e do que eu quero. Construir a sua vida sobre a areia é duvidar de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E não no seu tempo, mas no tempo dele. A baixa estima, ela se revela nas escolhas que você faz, nas decisões que você toma, na linguagem que você usa. E a confissão de quem você é em Cristo Jesus, ela, sabe, ela destrona esse poder do inimigo. A confissão de quem você é em Cristo Jesus. A boca fala daquilo que está cheio o seu coração.
Diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 45. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, tem um texto que a gente sempre coloca aqui, quando alguém vai entregar a sua vida para Jesus. Com o coração se crê, e com a boca se confessa. Então são as duas fontes que temos. O nosso coração e a nossa boca. Sabe, queridos, eu quero encerrar essa série dizendo para você que a sua vida não precisa afundar toda hora. Sabe, você não precisa, sabe, tomei uma decisão, era a Maria movediça. Fiz uma escolha, estou namorando. Arrumei um emprego novo. Passa um tempinho. Tem gente que é assim. As escolhas e as decisões que ele toma não são fundamentadas na solidez da vontade de Deus, na solidez da fé, na solidez, sabe, da palavra, na solidez do conhecimento de Deus, dos princípios da palavra. É isso que a gente quer dizer para você. Que o que nos fundamenta nessa terra não são os prazeres do agora, mas é a obediência para o eterno. Todos nós aqui temos e sofremos tentações, em áreas diferentes. Nem vou perguntar aqui, mas quantos de vocês já pensaram em desistir, abandonar, em arrumar uma outra pessoa na sua vida, em sair de casa, em chutar o pau da barraca, a barraca toda, o dono da barraca, e por aí vai. Sabe, todos nós já fomos tentados. Eu me lembro de uma pessoa aqui na igreja que ocupa uma responsabilidade muito grande. E às vezes quando eu estava debaixo de muita pressão espiritual, financeira, física, aquela coisa toda assim, ele dizia assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer pulseirinha e vou viver na praia. Vou para Maromba vender pulseira. Todo mundo aqui já pensou um dia botar uma mochila nas costas e virar mochileiro. Tem algumas pessoas que estão assim, na Dutra, que estão assim na rua. Esses dias eu vi um homem no Instagram, onde algumas pessoas pararam para ajudá-lo. Ele dizia assim: eu não preciso de ajuda. Eu tenho 3 casas, tenho uma esposa, mas eu um dia vim parar na rua. E aqui eu estou, por uma escolha que eu faço todos os dias. A minha família espera por mim todos os dias, mas eu escolhi estar aqui. Sabe, depois disso, quem estava tentando ajudar não tinha mais argumento, porque ele disse: eu escolhi. Eu não sei quais estão sendo as suas escolhas, ou quais são as suas lutas, ou quais são as suas guerras. Se elas são internas, externas, se elas são com alguém próximo, são pessoas distantes, se é com você mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. O Senhor, quando você estava no ventre da sua mãe, Ele te escolheu, Ele te chamou, não para ser alguém derrotado na terra, fracassado na terra, não para ser escárnio, não para ser humilhado, não para ser envergonhado, não para ser alguém, sabe, com o perdão da palavra, mas na essência da palavra, não alguém, sabe, que vive uma vida desgraçada. Desgraçado é o quê? É desprovido da graça. Não. Tem gente que se auto-intitula assim.
quebra essa sentença sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Tira os seus pés dessa areia movediça que vai te, que vai te sugando, que vai te aprisionando, que vai te levando para um buraco que você vai ter uma hora que você não tem mais força para sair dele. Se os seus pés estão numa areia movediça, se os seus pés estão completamente sem chão, em nome de Jesus, hoje o Senhor diz para você: eu sou a rocha firme, no qual você pode colocar a sua vida sobre mim. Eu sou o teu fundamento, eu sou a tua fundação, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu cuido para que os teus pés não sejam tragados pela morte, pela derrota. O Senhor, Ele se levanta a seu favor. Mas você precisa, querido, sair dessa condição tão instável de vida. E fundamentar, e colocar seus pés sobre um fundamento firme. Talvez o que está debaixo dos seus pés hoje não seja nem mais uma areia, seja ruínas, escombros. Deus me mostra isso agora. Pessoas que estão com os pés sobre escombros. A vida deu errado por algumas vezes. A visão que eu tenho é exatamente dessas últimas que vimos agora, pós-tempestade. Talvez você passou por uma tempestade e tem escombros debaixo dos seus pés. E o Senhor diz para você: vamos limpar isso? Vamos limpar isso. Vamos remover os escombros. Vamos colocar um fundamento novo. E vamos começar algo novo na sua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você. Eu quero orar por você que sente os teus pés como se eles estivessem numa areia movediça. Mas hoje você vai estender a sua mão para o céu e dizer: Deus, me tira desse lugar tão perigoso, tão frágil, que são estas areias que estão tentando me tragar. Sabe, queridos, o Senhor é Deus de solidez. Não é dureza, é solidez. Solidez é algo que pode sustentar pesos, ventos, dias maus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me mostra agora tantos pés pisando em lugares frágeis. Em nome de Jesus, toca nesses pés agora. Arranca os teus filhos desse lamaçal que insiste em tragá-los. Limpa os seus pés. Limpa os seus pés. Lava os seus pés
marca os seus pés. Como o Senhor fez com o filho pródigo. Calça sandálias desses pés. E os coloca sobre a rocha. Em nome de Jesus. Ah, Pai. Aqueles que cansaram. Estão cansados, pés cansados. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa agora trazer uma unção fresca e nova. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor faz forte ao cansado. Pai, nesta noite, nós queremos colocar os nossos pés sobre a rocha firme, que é o Senhor. Aqueles pai que um dia viram a sua vida ruir, e que hoje estão tentando construir algo sobre escombros. Em nome de Jesus, que os teus anjos agora removam esses escombros. Limpa, Senhor, debaixo dos pés, para que eles possam construir algo novo sobre esse fundamento. Se coloque de pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer contigo nesta noite um ato, Senhor, profético e um ato de fé. E nós queremos, ó Deus, colocar os nossos pés sobre a rocha. Eu quero convidar você a movimentar os seus pés agora. Se você pode dar um pequeno passo à frente, se você quer, pode dar um pequeno passo ao lado. Eu não sei qual é a sua posição, mas eu queria que você saísse da posição em que você está e se posicionasse aí em alguma outra, algum outro lugar, que seja um quadradinho do lado, na frente, algum lugar, como um sinal profético de que você não quer mais os teus pés firmados em algo fragilizado, na areia, mas hoje você se posiciona sobre a rocha firme que é Jesus. A palavra de fé, a palavra de autoridade que está sobre a sua vida. Que esse fundamento seja suficiente para transformar o seu casamento, transformar a sua relação familiar, a sua casa. Você como profissional, você como empresário, você como filho, você como professor, você como crente, que o Senhor possa posicionar você numa rocha firme, que não seja a tua vontade, que não seja mesmo o seu temperamento, que não seja talvez as fragilidades da sua alma, os seus pensamentos, a sua natureza. Você não vai mais ser vulnerável aos ataques do inimigo por causa da sua história, do seu passado, das suas fraquezas. Não, Pai. Quem nos sustenta é essa rocha firme que é Jesus. E nós nos posicionamos agora, que os nossos pés sejam firmados nessa rocha. Eu não posso terminar essa série sem levar você a fazer uma oração comigo.
principalmente você, que até hoje não tomou uma posição firme de construir a sua vida sobre a rocha firme que é Jesus. Sabe, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de escolha e decisão. Decidir por entregar a sua vida a Jesus. Faça uma oração comigo, toda a igreja. Senhor Jesus, hoje, nesta noite, eu decido, eu faço uma escolha de colocar os meus pés sobre a rocha. Eu não quero mais, Senhor, viver na instabilidade da minha vida, da minha história, das minhas emoções, da minha natureza. Mas eu quero colocar os meus pés na rocha firme, que é Jesus. Por isso, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu declaro que o Senhor é o meu Salvador e é o meu Senhor. Em teu nome é que eu oro nesta noite. Se você fez essa oração de entrega, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão onde você está. Talvez você fez essa série inteira. Amém, amém. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Se você trouxe alguém, se você está do lado dessa pessoa, traga ela aqui, nós vamos orar, selando a sua vida na presença do Senhor. Deus abençoe, seja bem-vindo. Você é o primeiro, vem com ele, pode vir com ele alguém, por favor. Não deixa ninguém vir sozinho. Se você nessa noite, nessa série, encerrando essa série, você quer entregar a sua vida de fato a Jesus, Deus abençoe você, meu querido. Sai do seu lugar e vem à frente. Não saia daqui sem a certeza de que os seus pés estão sobre a rocha. Mas sai do seu lugar, vem para o altar, diga: Deus, hoje a minha vida está sendo estabelecida sobre a rocha firme que é Jesus. Se você está desviado, se você está afastado, se os seus pés por algum tempo caminharam, sabe, em areia movediça, você tentou, sabe, se firmar numa areia movediça e você percebeu, não é aqui, esse lugar está me consumindo, está me tragando. Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais alguém? Sai do seu lugar e vem aqui. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: os seus pés estão na rocha? Se não estão, pode vir. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais gente. Tem mais gente aí pensando. Está testando o chão, vendo se está na rocha ou se está na areia. Mais alguém? Deus abençoe. Você está vindo? Então vem. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos lá, alguém para consolidar. Isso. Mais alguém? Perguntou para a pessoa que está do teu lado? Não sai daqui meio lá, meio cá não, meu irmão. Você não sabe o que você pode encontrar pela frente amanhã. Mas o Senhor sabe. E se os seus pés estiverem na rocha, nada vai lhe tragar em nome de Jesus. Pai, nós celebramos por essas vidas. Nós nos alegramos por cada um deles. Nós celebramos, ó Deus, a salvação, celebramos a entrega, celebramos a reconciliação, celebramos, ó Deus, a nova vida em Cristo Jesus para cada um desses queridos. Queremos abençoá-los, abençoar a sua família, abençoar, Senhor, a sua nova história, abençoar mesmo tudo aquilo de novo que o Senhor tem para dar a cada um deles. E nós nos alegramos e nós celebramos por estes queridos, em nome de Jesus. Amém. Olhe para trás e celebre com esses irmãos queridos. Oh, Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso mais forte aí, meu querido.
Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.